Vamos lá, olha só. Tô entrando um minuto antes. Eu acho, pelo menos eu acho que tá um minuto antes. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não. 20 horas em ponto. Em ponto. Fala, meu amor. Te amo. 20 horas em ponto. Vamos hoje, então, falar sobre os últimos 5 sabotadores. Vai ser muito bom, né? A gente aprender esses cinco últimos sabotadores. Fala, Maria Marta, tudo bem? Bom ver você de novo aqui, né? Legal, legal. Hoje, hoje então a gente vai ver mais 5 sabotadores que realmente atrapalham a nossa vida enormemente, né? Todos eles são horríveis, como a gente viu. Todos eles são comportamentos adquiridos. Todos eles são hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, porque adquirimos isso lá na nossa infância, né? Para a gente conseguir lidar com algum tipo de situação. Olha, meu óculos está sujo aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Mas é isso. Nós estamos hoje na sexta live de 30, né, desses 30 dias de setembro, onde a gente vai aprender muita coisa. A gente vai aprender muita coisa aqui, né? E eu estou aprendendo muito já, né? Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que estão acompanhando, né? E é maravilhoso quando a gente conversa, quando a gente se fala, né? E a gente vai aprendendo. CL Maria Auxiliadora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Estão me vendo e ouvindo bem ou tá travando também? Porque eu tô preocupado aqui, porque de vez em quando tá dando uns travamentos aí. Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, não vou perder tempo não, tá? Hoje é sexta-feira, né? É por isso que eu estou fazendo essa live um pouco mais cedo, né? 1 hora mais cedo do que eu tenho feito durante a semana. Amanhã a live vai ser... Tudo beleza, né, Maria? Amanhã a live vai ser às 17 horas, tá? Se nada mudar, mas em princípio 17 horas, tá? E aí eu vou avisando, né? Eu vou falando com vocês aí depois com mais calma aí. Mas vamos lá. Bom, nós vimos até agora, né, dessas 6 lives que a gente viu até agora, a gente falou sobre planejamento, a forma mais eficaz e mais rápida, né, um passo a passo para a gente poder chegar onde a gente quer. A gente viu, né, a parte das competências, o kit chá, conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa adquirir, desenvolver para a gente se tornar a pessoa que a gente precisa ser, para a gente fazer o que tem que ser feito para ter os resultados que a gente quer. Né? Então as competências são fundamentais, a gente tem uma lista de competências e um plano de ação para cada competência dessa. Né? Depois a gente começou a falar de sabotadores, fizemos uma introdução de sabotadores, vimos que o sabotador nada mais é do que um comportamento adquirido na nossa infância, na nossa adolescência, para a gente lidar com uma determinada situação. Esse comportamento se repetindo, ele se tornou um hábito na nossa vida, e ele, por ter se tornado um hábito na nossa vida, ele já é inconsciente, você age dessa maneira inconscientemente, só que além de roubar a tua energia, ele te joga para baixo. Não somente rouba essa energia, como usa essa energia para te jogar para baixo, para te deixar com um sentimento de culpa, ansiedade, para te deixar com um sentimento às vezes de frustração, sentimento às vezes de raiva, né, por você estar agindo daquele jeito. E às vezes você não sabe nem por que você age daquele jeito, você está tão acostumado. Fala, Rosaura Fiel, tudo bem? Seja bem-vinda, Eli Correia, sejam bem-vindas aí, tá? Então, foi o que a gente viu ontem. Nós vimos 5 sabotadores. O crítico, que é o chefão de todos, aquele que faz você criticar tudo, a você, aos outros e às situações. Ele é o pai de todos. O crítico é o pai de todos os outros 9. Os outros 9 são cúmplices do crítico, estão sempre associados ao crítico. É sempre uma crítica nossa, né? Que a gente faz de alguma maneira, a gente está se criticando de alguma maneira. Vimos o insistente, que é o perfeccionista, que quer fazer tudo certinho, nos mínimos detalhes, ele é muito exagerado
na parte de organização, métodos, é muito metódico, que é tudo perfeito, e ele se sabota porque ele acaba não fazendo, porque ele quer as coisas tão perfeitas, tão perfeitas, tão perfeitas, que ele vai adiando, 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 porque nunca tá bom, e acaba nunca fazendo nada, né? Depois nós vimos o prestativo, né? Depois do insistente vimos o prestativo, que é aquele que pensa em todo mundo, pensa em tudo, em todos e acaba esquecendo de si, quer fazer tudo para agradar, é o agradador, e o agradador nunca realmente vai produzir o máximo que ele poderia produzir, porque ele está sempre querendo agradar, né? E quando você quer agradar todo mundo, você acaba não agradando a você mesmo. Ele quer sempre reconhecimento, 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 e quando as pessoas não reconhecem, ele fica com raiva, fica frustrado, né? Ele se doa para poder receber elogio, ele se doa para poder agradar, e isso é perigoso, né? Você primeiro tem que botar a máscara em você para depois, você primeiro tem que crescer, primeiro tem que ser grande para poder ajudar as pessoas. Depois vimos o hipervigilante, que é aquele que vê perigo em tudo. Tudo é perigoso, tudo tem possibilidade de dar errado, ele só vê as coisas erradas em si, nos outros e nas situações também. Vê erro em tudo, vê problema em tudo, vê perigo em tudo, tem medo de tudo, e isso também trava. A pessoa acaba travando por causa disso. Então é o hipervigilante. E vimos o inquieto, que é aquele que começa tudo e não acaba nada. Ele está sempre querendo um novo projeto, ele está sempre querendo fazer a próxima coisa para ter mais prazer naquilo. Tudo que é novo dá mais prazer, então ele quer fazer sempre as coisas, como o próprio nome diz, é inquieto, ele não para, ele quer sempre fazer algo novo. O grande problema disso é que ele começa projetos e não termina. Começa projetos e não termina. Eu não sei se você conhece pessoas assim, que começa muitas coisas e não acaba nada, né? Começa um curso e não acaba, começa uma dieta e para, ou seja, nunca termina as coisas, né? Grande coach Vera Afonso, minha amiga, seja bem-vinda aí, que legal que você está aqui, tá? Bom, então esses foram os 5 que nós vimos ontem. Então hoje nós vamos ver mais 5, tá? E o primeiro deles é o controlador. Então, o que é esse controlador, pessoal? O controlador, ele, como o próprio nome diz, ele tem uma ansiedade de assumir o controle de tudo. Ele quer ter controle sobre tudo, ele quer saber de tudo, né? Ele quer assumir a responsabilidade por tudo, ele quer estar à frente de tudo, ele quer saber de tudo, e quando ele não tem o controle de tudo, ele fica com raiva. Quando as pessoas não aceitam a liderança dele, quando as pessoas não aceitam aquilo que ele fica com raiva. A pessoa fica com raiva, tá? Fica frustrada, ansiosa, né? Impaciente quando não é possível ele assumir o controle das coisas. E tem coisas, pessoal, a gente sabe disso, tem coisas que estão fora do nosso controle. Muitas coisas estão fora do nosso controle. E o controlador, ele tem essa necessidade, ele tem uma ansiedade também, ele se conecta com os outros por meio de competição, ele quer mostrar que é melhor, o desafio atiça muito ele, né? Atos físicos ou conflitos também ativam esse sabotador controlador. Ele é determinado, né? Ele tem essa característica de ser determinado, de ser confrontador, de ser direto, né? O controlador muitas vezes é assim e tem muitas vezes ele atinge as pessoas mais delicadas, né? Porque ele é muito direto, o controlador. E ele tem uma tendência boa, né? Isso é até uma certa coisa que se for medido, se for equilibrado, é muito bom, que ele tira as pessoas da zona de conforto, ele exige muito das pessoas. O controlador, como ele quer ser líder, como ele quer ser chefe, como ele quer ter o controle de tudo, ele acaba tirando as pessoas da zona de conforto, mas muitas vezes por meios drásticos, por meios duros e meios diretos, né, que podem magoar muitas vezes as pessoas. E quando as pessoas ficam magoadas, ele não entende. Ele fala, porra, por que essa pessoa é tão sentimental assim? Ele não entende isso, né? Porque ele é muito direto, ele está visando só o controle das coisas, né? E ele quer que tudo esteja sob controle para transcorrer tudo como ele quer. De certa forma é um egoísmo. Ele quer tudo da maneira dele, da maneira dela, né, da pessoa. Quer que tudo funcione do jeito que ele quer. Ele tem uma alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como ele quer.
Porque ele quer ter controle de tudo. E quando as coisas fogem do controle dele, quando as coisas não estão de acordo com o que ele planejou, de acordo com o que ele queria, ele fica revoltado com isso, ele não aceita isso. Ele fica com raiva disso, né? E com raiva das pessoas que não aceitam as opiniões dele, né? Quando ele não, vamos fazer desse jeito. Quando as pessoas não querem, ele fica com raiva, né? Porque ele acha que tudo tem que ser do jeito dele. E ele é muito impaciente com os sentimentos dos outros. Ele não aceita muito bem os sentimentos dos outros, não. Porque ele quer que seja do jeito dele. Do jeito que ele pensa, do jeito que ele é. Tá? O grande problema do controlador é que ele acaba magoando muita gente. Tá? Ele acaba magoando muitas pessoas porque ele exige muito e ele exige controle de tudo. Ele exige saber de tudo. Ele quer saber de tudo. Ele quer ter controle de cada coisinha. Imagina um chefe que quer ver tudo que você está fazendo. Aí você não consegue trabalhar. Por quê? Porque ele quer controlar. Ele quer estar à frente de tudo. Ele quer controlar. Tá? E esse controlador ele pode ter surgido lá atrás. Né? É um medo de ser controlado pelos outros. Um medo de ser controlado pela vida. Samara escreveu aqui, está sempre forçando as pessoas a agirem conforme sua vontade. É brabo, é exatamente isso, amor. É exatamente isso. Ele quer sempre fazer, ele quer controlar as pessoas, ele quer manipular as pessoas, porque ele quer controlar tudo. Ele quer que seja como ele acha que tem que ser. Então, é um sabotador violento, né? Eu sofro com um pouquinho desse sabotador, né? E ele costuma estar associado a experiências no começo da vida, em que a criança é obrigada a crescer mais rápido. Ela tem que controlar a situação, ela tem que tomar conta de outros irmãos, tem que ficar sozinha dentro de casa, tem que limpar a casa. Ou seja, começa a assumir responsabilidades muito cedo. A criança começa a assumir essas responsabilidades, que tem que controlar muitas coisas que não é para a idade dela, né? Essas coisas não são para a idade dela. E acaba se tornando um comportamento controlador, porque acha que desde pequeno sabe tudo, né? E muitas vezes também por causa do ambiente. O ambiente era caótico, o ambiente era desorganizado, era confusão, né? E aí tinha que sobreviver aquilo tudo, então tem que controlar. Agora, também pode ter surgido, né? O controlador também pode surgir quando ele foi muito magoado, ele foi muito rejeitado, pode ser na adolescência isso, ele foi traído. Então, como ele não quer mais nunca passar por aquela situação, ele acha que tem que controlar tudo. Agora, tudo tem que estar sob controle para que isso não volte a acontecer. Faz sentido isso, pessoal? Tá fazendo sentido isso aí? A Vera falou aqui, é um traço de caráter visto pela análise corporal. Acaba sendo, né, Vera? Porque é um comportamento que você adquire, é comportamental isso, é comportamento. Você se comporta desse jeito e mentalmente você acredita piamente que você tem que ter o controle de tudo. Você acredita piamente que se você não tiver o controle, se você não souber tudo que está acontecendo e você não tiver com as rédeas na mão, ou seja, se você não for o líder, se você não for o comandante, se as coisas não estiverem saindo como você quer, você acha que não vai bem. E você não aceita. Você não aceita ser controlado. Você não aceita que as situações, que as coisas aconteçam sem que você possa controlar, né? Aí você fala assim, ele foi manipulado e prefere manipular ser manipulado. Uma pessoa que foi traída, uma pessoa que sofreu um trauma, que foi magoada, que foi ferida, ela pode começar a agir do outro extremo, ou seja, ela começa a agir para que isso nunca mais aconteça, como se fosse possível, né? Como se fosse possível você controlar o universo, as outras pessoas, as situações. Você não tem controle sobre isso, você só tem controle sobre si, né? Beleza, então, pessoal, vamos passar então para o esquivo. O esquivo, o esquivo, como o próprio nome diz, ele quer se esquivar. Ele não quer nada que seja chato. Ele só quer coisa prazerosa. O esquivo só quer fazer as coisas que são gostosas de serem feitas. O esquivo só quer saber de coisas que são agradáveis. E o esquivo tem uma característica. Eu sou o esquivo em pessoa. Assim, já melhorei bastante, estou melhorando. Mas o esquivo é o seguinte, o esquivo, ele tem um foco no positivo e no agradável, só que de maneira extrema. E isso faz com que ele não veja
as coisas que podem dar errado. Ou seja, ele é o inverso ele é o inverso do hipervigilante, né? O hipervigilante acha que tudo vai dar errado, ele só vê coisas negativas, só vê coisa errada. Já o esquivo não. O esquivo é maravilha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo. E ele age desse jeito, pessoal, porque ele não quer enfrentar os problemas. Ele não quer ver aonde ele está fugindo. Ele foge de conflito, ele foge de tarefas difíceis, ele foge do que é desagradável. Ele só quer fazer o que é agradável, o que dá prazer, o que é legal, o que é bacana. E ele evita conflito de qualquer jeito, né? E ele tem uma característica também que é incrível. Ele está muito colado com prestativo, que eu também tenho um prestativo alto. Ele está muito colado com prestativo no seguinte aspecto: ele diz sim para tudo. Por quê? Porque ele não quer conflito. Então ele tem dificuldade de dizer não. O esquivo, ele não consegue dizer não para as pessoas. As pessoas pedem alguma coisa para ele e diz sim. Mas ele não quer aquilo, mas ele diz sim. Por quê? Porque ele não quer conflito, ele não quer desagradar ninguém. É muito parecido com prestativo nesse aspecto, né? O esquivo, mas ele está se esquivando de quê? Está se esquivando do conflito. Ele está se esquivando do enfrentamento, de debate. Ele não quer saber disso, ele prefere se ferrar para não ter conflito. Então, por isso que eu falei que ele é muito parecido com prestativo. Ele está muito junto do prestativo, né? E ele tem uma característica também ele se perde muito nas rotinas e hábitos reconfortantes. Ele sempre dá um jeitinho de não fazer o que ele não gosta e ele dá a desculpa de que ele não fez aquilo porque ele está fazendo aquilo outro, mas aquilo outro é o que ele gosta. Né? Então ele não quer fazer o que ele não gosta, então ele fica sempre fazendo alguma coisa que gosta para justificar o fato de não estar fazendo o que ele não gosta. E ele fica procrastinando. Ele é o procrastinador em pessoa. O esquivo, pessoal, faz a pessoa procrastinar direto. Tá? Então é uma coisa horrível, né? Muita gente aí tem esse problema e às vezes não sabe que é um sabotador. É um sabotador que está ali acabando com a tua vida, né? Ele acha que se ele entrar em conflito com as pessoas, ele vai perder a amizade das pessoas. Ele vai perder a ligação com as pessoas. Então, como ele é muito colado, ele dá muito valor às pessoas, o esquivo, né, esse sabotador esquivo, faz você dizer sim para tudo e você não sabe dizer não. O esquivo não sabe dizer não, né? Ele quer agradar. É que nem o prestativo, como eu falei, tá? E ele sente muita ansiedade e muita frustração pelo que foi evitado e foi procrastinado. E isso é interessante, né? Ele procrastina, ele evita o conflito, ele evita as coisas que são chatas, que ele não gosta, né? Mas que deveriam ser feitas, e depois ele fica mal com aquilo. Ele se sente muito mal de não ter feito. Ele fica para baixo, ele se acaba com aquilo. Porra, eu tinha que ter feito aquilo. Aí arrependimento e todos aqueles sentimentos ruins vêm à tona por causa do próprio comportamento dele. Né? E ele reprime a raiva e o ressentimento. Como ele acha que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ele não pode sentir raiva, ele não pode ter ressentimento, ele não pode se sentir mal. E aí ele se sente mal porque está se sentindo mal, porque ele não pode se sentir mal, entende? E aí a Samara falou, alguém precisa ser o pacificador, já tem muita gente causando conflito. Exatamente. Ele tem que... isso aí é o que causou, né? Isso aí é a causa do esquivo. Lá na infância, ele pode ter vivido um ambiente muito conturbado, né? Pode ter vivido uma infância, se foi numa infância difícil, né? Porque o esquivo pode vir de uma infância boa como de uma infância difícil. Tá? Na infância difícil, num ambiente caótico, de brigas, de confusões, ele tenta ser o pacificador. É a criança tentando apartar a briga dos pais, dos irmãos. É aquele que tenta ser o pacificador. Tá? Mas a criança pode ter aprendido a flexibilidade não aprendeu, no caso, né? O esquivo, ele não aprendeu a lidar com problemas. Quando ele tinha problemas, ele fugia do problema e resolvia o problema. Como?
Resolvia entre aspas, né? Ele resolvia porque ele não olhava. Sabe aquela criança que está se escondendo e está tapando só os olhos assim? E acha que ninguém está vendo ela quando ela bota a mão assim no olho? Ela tá, é mais ou menos isso. Ele acha que não existe problema porque ele não está vendo o problema. Né? E quando você não trata o problema, esse problema pode crescer, infeccionar e putrificar tudo. É aquela história de botar a sujeira para debaixo do tapete. Tá? E é isso que acontece com o esquivo. Beleza, pessoal? Ficou mais ou menos claro aí o que é o esquivo? Beleza? Tranquilo? Alguém já se identificou aí com o esquivo ou conhece alguém que é assim? Agora vamos então para o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquele que quer fazer tudo. É o cara ou a mulher, né, que só se sente bem se estiver realizando, se estiver fazendo, se estiver no meio de muitas tarefas, está executando muita coisa. Né? Ele depende do desempenho dele para ele achar que ele merece alguma coisa, para ele achar que ele é admirado, para ele ter autovalidação, para ele achar que ele é uma pessoa boa, ele tem que realizar. E não por ele existir, né? O hiperrealizador é aquele cara que tem tendência a ser workaholic, ou seja, ele ser viciado em trabalho. Ele fica o tempo todo trabalhando porque tem que trabalhar, porque tem que realizar, porque só quando ele tiver grandes êxitos externos que todos possam ver, as pessoas vão gostar dele. As pessoas só vão gostar dele, as pessoas só vão admirá-lo se ele for alguém que realiza muitas coisas, que faz muitas coisas. Né? Precisa ter prova social, precisa ter grandes projetos em execução e fazer. Ele tem uma coisa boa porque ele faz. Ele é diferente do inquieto que começa e não termina. O hiperrealizador, ele é maravilhoso porque ele é maravilhoso por um lado, né, pessoal? Não estou falando que ele é maravilhoso. O hiperrealizador é horrível. Ele é um demônio que tem que sumir da tua vida. Tá? Ele é um escrotão, como eu chamo os meus sabotadores. É um escroto. Você tem que eliminar da tua vida. Eu estou falando assim que a coisa natural, original dele é bacana. Porque ele faz muita coisa. Então você ter um hiperrealizador na tua equipe, se você souber lidar com ele, se você souber liderar essa pessoa na sua equipe, é maravilhoso, porque ele vai realizar muitas coisas, ele vai produzir muitas coisas. E geralmente com muita qualidade. Ele é muito parecido com o insistente. Geralmente o insistente é colado com o hiperrealizador. O insistente é o perfeccionista. E o hiperrealizador é aquele que quer fazer tudo muito bem feito também. E quer fazer coisas. Tá? Então ele é competitivo, ele é atento à imagem, ele valoriza muito a imagem dele. Ninguém pode nunca imaginar que ele vai ao banheiro, por exemplo, entendeu? Que ele solta gases. Não, a imagem dele é a coisa mais importante do mundo. O hiperrealizador, ele valoriza muito isso, o status, aquilo que as pessoas pensam dele, né? A imagem pública dele é muito importante. Então ele faz de tudo para que as pessoas tenham uma ideia dele que às vezes não é bem assim. Talvez não seja nem isso tudo. Né? Ele é uma pessoa normal, ele é um ser humano normal como outro qualquer. Mas ele valoriza muito isso. Né? E ele pensa de uma maneira assim que ele não gosta de insistir em sentimentos. Tá? Muitas vezes ele abandona o sentimento para poder valorizar o resultado, valorizar só os projetos prontos, valorizar só os feitos, só a coisa externa, sabe? Ele valoriza muito isso, então ele sempre pensa assim, que o sentimento pode atrapalhar. Nem todos, tá, pessoal? Isso é uma característica que não é de todo mundo, não é de todo mundo que tem o hiperrealizador que não valoriza sentimento, mas geralmente essas pessoas pensam só no resultado. E o resultado é importante para a sua imagem, e o resultado é importante para que as pessoas o valorizem. Né? Não pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz. E ele acha que ele só vai ser valorizado, ele só vai ser amado, só vai ser benquisto se ele tiver resultados. Tá?
E como eu falei, ele anda muito colado com o insistente. Ele pensa assim: ah, se não pode ser excelente, eu nem vou me dar o trabalho de fazer. Tá? Ele também se trava muito nesse aspecto, né? E que mais assim? Ele tem medo de intimidade. O hiperrealizador, ele tem medo de ter intimidade com as pessoas, né? E tem medo da vulnerabilidade, de mostrar que ele tem vulnerabilidade. Ele nunca quer mostrar nenhum tipo de vulnerabilidade porque ele quer que todo mundo pense que ele é imortal. Ele quer que todo mundo pense que ele é perfeito. Ele quer que todo mundo pense que ele é uma pessoa que sabe tudo, que faz tudo e que não tem nenhum tipo de defeito, de vulnerabilidade. Então ele não quer intimidade. Não quer intimidade com ninguém. Então é uma pessoa que conversa com todo mundo, ele é bacana, ele é legal. Nossa, caiu aqui meu celular, pessoal. Tomei um susto aqui. Deixa eu colocar ele de novo aqui. Pera aí, rapidinho. Ai, tô fixando aqui o... Então ele não admite... Perdão aí, pessoal, que caiu meu celular aqui. Ele não admite, né, que as pessoas conheçam algum tipo de vulnerabilidade que ele tenha, tá? Samara escreveu aqui, ó, pais devem estar sempre atentos para que os filhos não se sintam amados apenas quando praticam ações. Exatamente, é como o hiperrealizador, né, lá na infância, muitas vezes ele começa desse jeito. A criança pensa que ela só vai ser amada se ela fizer coisas boas. Se ela lavar a louça, se ela arrumar o quarto, se ela arrumar a cama, se ela arrumar os brinquedos. E aí, quando ela faz isso, todo mundo elogia. Aí ela fala assim, poxa, para eu ser amada, para eu ser querida, para todo mundo me elogiar, eu tenho que só fazer, né? E muitas vezes também acontece o seguinte, os pais muitas vezes chegam assim, falam assim, você não fez mais do que a sua obrigação. A criança tira 10 e o pai chega lá e fala assim, você não fez mais do que a sua obrigação. E aí ele quer a atenção do pai, ele quer o amor do pai, ele quer o carinho, a atenção do pai e da mãe, ele fica tirando 10, né? E por isso que eu falei que ele é muito colado com o insistente, né? Com a perfeição. Ele quer estar em execução, ele quer estar sempre fazendo coisas para ser admirado. Fazendo para poder ter a atenção das pessoas e a valorização das pessoas, né? Essa característica, pessoal, ela passa a ser uma coisa condicional. Você tem que ser amado incondicionalmente. Não é porque você faz alguma coisa que as pessoas vão gostar de você, né? Você é o que é. E as pessoas gostam de você pelo que você é e não pelo que você faz. Até pode gostar pelo que você faz também, porque é uma demonstração, né? Samara está aqui, ela é especialista nas 5 linguagens do amor. E muitas vezes a pessoa demonstra isso fazendo. Ela gosta que as pessoas façam coisas para ela, não é isso? Então, mas tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Aquela questão da aprovação, muitas vezes a criança ela pensa que ela só vai ter aprovação de todos se ela fizer, tá em constante execução, fazer coisas, obediência, boas maneiras, ou seja, tá o tempo todo fazendo coisas bacanas, bonitas, para que as pessoas gostem dela, tá? Ficou mais ou menos claro aí, pessoal, o que é o hiperrealizador? Esse bicho violento e chato, fedorento, que tem que ser eliminado da nossa vida. E agora a gente vai falar de um sabotador, meu Deus do céu, que acaba com a vida de muita gente aí, pessoal. Que é o sabotador vítima. Vítima, nossa, meu Deus do céu. Vocês devem conhecer alguém assim, alguém que tem a vítima alta, porque você tem o vítima, eu tenho vítima, né? Mas você pode conhecer alguém que tem esse vítima muito alto, né? E o que é esse vítima, né? O que é esse sabotador vítima? Como o próprio nome diz, é uma pessoa emocional e temperamental ao extremo para conquistar a atenção e a afeição das pessoas. A criança que aprende chorando, que quando ela chora, ela atrai a atenção, o carinho das pessoas. Olha, caiu de novo. Meu celular está caindo toda hora aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, pessoal, rapidinho.
Isso aqui é vídeo cacetada, meu Deus. Vou ter que mandar pro Faustão isso aqui. Deixa eu fixar aqui. Eu acho que agora vai ficar, tomara. Vamos ver. Vamos ver se não cai de novo aqui. Bom, o vítima é isso. O vítima acha que tudo é uma droga, que o mundo é cruel, aí fica reclamando, fica falando mal, fica se lamentando o tempo todo. Isso por quê? Porque desse jeito ele consegue a atração das pessoas. O grande problema do sabotador vítima é que ele leva as pessoas para algo muito ruim, pessoal, que é a depressão. Tem tendência, tá? É a tendência, não significa que vai, mas é uma maneira de você chamar a atenção demonstrando uma fragilidade. Ao contrário do hiperrealizador que não quer mostrar fragilidade nenhuma, o vítima não. O vítima quer mostrar sua fragilidade, a sua vulnerabilidade o tempo todo. O tempo todo. Ele tem uma tendência para ser mártir. Ele quer ser mártir, ele quer que doa, ele quer mostrar que ele sofre, ele quer mostrar que a vida dele é pior do que a dos outros, sabe? Faz beicinho para tudo, tende a se recolher para qualquer coisa. Tudo magoa essa pessoa. Qualquer coisinha magoa. Sabe aquela pessoa que tu tem que ficar cheio de dedo? Porque, não sei se tu conhece alguém assim, ou se você é assim, né? Ou seja, as pessoas têm que lidar com você com muito tato, com muito cuidado, porque são pessoas dramáticas, são pessoas temperamentais. Então é um sabotador horrível que a pessoa tem que eliminar, como todos os outros, mas é importante que se elimine da vida. Porque, pessoal, nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Né? Somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Então, é importante que esse sabotador seja detectado e que... Fala, Gilmar Santos, tudo bem? Liel da Miriam... Não conseguindo ler esse nome, não. Liel da Miriam... Deve ser isso, desculpa. Gilmar, fala, Gilmar, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, o vítima é isso, né? Aquela pessoa que... o sabotador vítima, né? Faz com que a pessoa seja o tempo todo achando que tá mal, quer ficar mostrando o tempo todo que é doente, e quer atrair a atenção das pessoas, que é desse jeito, né? E ele não pode ser criticado, né? Ou mal compreendido, que ele tende logo a fazer beicinho, se irritar e se encolher, e foge, e some, né? E todos nós temos isso, porque todos nós aprendemos isso quando a gente era criança. Né? A gente era criança e a gente chorava, o pai e a mãe vinham perto da gente. Né? Então, a tendência é realmente de se recolher, de se fechar. E como eu falei, é perigoso porque isso pode levar para uma doença que todos sabem qual é, que é a depressão. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sabotador. Tem que ter observação constante com relação a isso para começar a assumir a responsabilidade pela sua vida e não querer atrair a atenção das pessoas mostrando as suas vulnerabilidades. Não que mostrar a sua vulnerabilidade, não que você se mostrar vulnerável seja ruim. Dependendo da situação, é bom. Porque existe uma frase do Jerônimo Temer que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. E geralmente acontece isso. Quando você vê que eu estou frágil, você cresce para me ajudar. Né? Você cresce para me ajudar. Então, não que eu vou ficar por aí mostrando a minha vulnerabilidade para todo mundo crescer e me ajudar, porque não é isso. Eu quero também crescer e eu também quero ajudar. Né? Mas é o contrário do hiperrealizador que não quer mostrar a vulnerabilidade nunca, tá bom? Mas a origem, né, do vítima é mais ou menos o que eu já falei, né? Muitas vezes associado a uma experiência de infância para que a criança não era muito vista, não tinha muita atenção, e para atrair atenção ela acreditava que tinha que se fazer de vítima, chorar, né? É uma estratégia para atrair a afeição das pessoas e ela cresceu agindo desse jeito e acabou se acostumando com isso. Tá? Então, como o próprio nome diz, se faz de vítima. E isso não é bom, pessoal. Isso não é bom, como nenhum dos outros que a gente já viu até agora. Então vamos para o último, que é o hiperracional.
E o hiperracional, pessoal, é aquele que racionaliza tudo. Tudo é razão, não existe sentimento. Tudo tem que ter prova, tudo tem que ter uma explicação, né? É um foco intenso, muito intenso e exclusivo no processamento racional das coisas. Tem que ser sempre uma coisa muito bem desencadeada, com causa e consequência, com um processamento muito bem explícito, inclusive sentimentos. A pessoa quer encontrar lógica no amor, quer encontrar lógica e razão nos sentimentos, coisa que não existe, né? Então muitas vezes ela se frustra e se vê numa situação ruim porque ela não consegue, aquilo que não tem explicação para ela, ela não aceita. Né? E acaba sendo vista como uma pessoa fria, distante, intelectualmente arrogante. Né? É aquelas pessoas que não, isso é balela, isso é coisa para fracos, isso aí é para quem não tem estudo e acredita em qualquer coisa, sabe? É perigoso isso. Como todos os outros sabotadores, é perigoso porque isso pode causar um problema no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida, tá? Então, é um sabotador que tá o tempo todo querendo ser intelectual demais, ou seja, racional demais. Tudo tem que ter razão, né? Tudo tem que ter uma explicação. Os sentimentos, acham que sentimento é coisa para fraco, que atrapalha, né? Parecido com o hiperrealizador também, que não quer saber de sentimento, né? Valoriza muito o intelecto, o conhecimento, por um lado é bom, né? Claro, e ele acaba desperdiçando, né? Acaba desperdiçando as relações, acaba se tornando uma pessoa fria, distante, calculista, com valorização somente do que é provado, palpável e concreto, né? Então é perigoso. É perigoso principalmente para os relacionamentos. E ele acaba limitando a profundidade e a flexibilidade dos relacionamentos, no trabalho, na vida cotidiana, né? E acaba se afastando muito das pessoas. Então, por quê? Porque ele acha que as pessoas são muito fracas, são muito volúveis, são muito superficiais, não são profundas. Ele acha que tem que ter profundidade em tudo, né? Então é perigoso, é perigoso. E ele intimida as pessoas, né? Ele acaba intimidando as pessoas, porque ele é muito analítico, né? Existe o perfil comportamental, o hiperracional, ele é o analítico em pessoa. É aquele que fica o tempo todo analisando cada item, cada detalhezinho ali, ele fica analisando, muito observador, muito cheio de detalhes, né? E esses detalhes são para ele entender profundamente as coisas. Como eu falei, não que isso seja ruim, é ruim quando atrapalha, é ruim quando exagera. Aqui, não sei se voltou aí, pessoal, deu uma trava aqui no meu Instagram. Falou que foi pausado e que voltou. Eu não sei se voltou realmente. Vamos torcer para que sim. Então o hiperracional ele é uma estratégia de sobrevivência, como todos os outros sabotadores, né? Em circunstância de desordem, ambiente caótico na infância, né? E ele é uma fuga da mente para que ele pudesse realmente organizar o ambiente. Ele tinha que estudar o ambiente, saber tudo daquilo, saber tudo que estava acontecendo ali, saber tintim por tintim, tudo detalhadamente. Então a criança cresce, ela aprende que ela precisa ter noção de tudo, ela tem que entender tudo, ela tem que ter uma organização e os detalhes das coisas, saber causas e consequências de tudo. Né? E ao mesmo tempo é uma maneira de você atrair a atenção das pessoas. A criança, quando era muito inteligente, sabia tudo, estudava muito e sabia tudo detalhe por detalhe, ela era elogiada. Então ela começa a adquirir esse comportamento de querer saber tudo, de saber todos os detalhes. Fala, Fraga! Tudo bem? Seja bem-vinda aí.
Deu uma caída aqui, deu uma travada, mas eu acho que agora já tá legal, né? Espero que sim. Bom, pessoal, esses são os últimos 5 sabotadores. É só uma historinha sobre cada um, para você ter uma ideia de como eles agem, como é que eles são, né? E como eu falei para vocês, hoje eu ia falar para vocês uma maneira pra gente lidar com isso, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente vai trabalhar em cima desses sabotadores? Eu identifiquei esses sabotadores, é o primeiro passo, né? Travou, mas já voltou, né, Fraga? Obrigado. A primeira coisa, pessoal, é a gente identificar. É a gente saber que a gente tem, né? Existe o teste dos sabotadores, tá? Que eu faço dentro de um processo de coach, a pessoa faz, sai o relatório, tudo direitinho ali, para ela identificar, para ela estudar, para ela entender, né? E existe um livro chamado Inteligência Positiva, que lá também tem o teste, tá? Para você fazer. Inteligência Positiva, tá? É o nome do livro. E aí você faz o teste, você identifica esse sabotador, sabe que ele é forte na sua vida, você vê qual é o principal ou os 2 mais fortes que você tem e você começa a observar e a entender quando que eles se manifestam na sua vida, em que momentos eles se manifestam na sua vida. Então a primeira coisa é identificar, depois é observar. É você realmente observar, ficar o tempo todo atento, atenta aos momentos em que você tem a tendência de agir de uma determinada maneira que está associada a isso tudo que a gente viu aqui de cada um dos sabotadores. Então você vai observar e você começa a notar. Com essa pessoa, nessa situação, eu tenho essa tendência. Nessa situação no trabalho, eu tenho essa tendência. Quando eu vou fazer tal coisa, eu tenho essa tendência de agir desse jeito. Então você começa a observar quando que ele aparece, tá? Então, beleza. Então você já identificou, você está observando, e aí você tem que começar a agir. Como é que é essa ação, né? Como é que é essa ação? Primeiro, é interessante, o próprio autor do livro também fala isso, né? É interessante que você dê um nome para esse sabotador. Como eu falo, eu chamo o meu de escrotão. Né? Sempre que o escrotão aparece, eu falo assim, porra, o escrotão tá querendo me fuder, desculpa a palavra, mas é como eu falo, tá? E tem que ser uma coisa muito sua, essa é a maneira que eu falo, você tem que ter intimidade, porque você tem que conhecer ele profundamente e você tem que ter raiva dele, você não pode gostar dele, você tem que ter raiva dele, você quer eliminar ele da tua vida, porque ele está acabando com a tua vida, ele está acabando com as oportunidades na tua vida, está acabando com a produtividade na tua vida, então você não pode gostar dele. Tem que ser algo que você abomina. Então, o meu eu chamo de escrotão. Então, você pode dar um nome para ele, tá? Por quê? Porque é importante que você tenha uma frase, para sempre que ele aparecer, você ou falar realmente, verbalizar isso, ou você pensar, tá? E é importante também, é interessante também que você tenha alguma comunicação não verbal para você fazer. No meu caso, eu faço assim. Eu cerro o punho e faço esse movimento, que para mim me lembra que o escrotão está querendo me ferrar. Eu falei outra palavra, não quero repetir aqui, né? Mas é como eu falo para ele está querendo me ferrar. E eu falo para ele que não adianta. Falei, não adianta porque eu vou até conseguir. Por isso que eu tô com a minha pulseira aqui. Muita gente usa essas pulseiras também. Uma comunicação não verbal é puxar a pulseira assim para bater, né? Para você acordar. É para você acordar para a situação que o escrotão, que o sei lá o quê, né? Que você vai dar o nome, tá querendo agir, tá querendo te ferrar, tá querendo te puxar para baixo, tá querendo fazer com que você se sinta mal, porque é isso que ele faz, né? E aí você fala essa frase, você faz o movimento, você pode estalar o dedo, pode dar um tapa na cara, sei lá. É alguma coisa que faça você, pode puxar a pulseira para bater aqui, te machucar, para você acordar, para você realmente se voltar contra ele e falar, não adianta que eu não vou cair nessa, eu vou até conseguir, que é o meu caso que eu falo, eu vou até conseguir, e para poder interromper, essa é a palavra, interromper o processo que se desencadeia na tua cabeça para começar a se comportar daquele jeito. Você tem que interromper. E para você interromper tem que ser algo brusco. É um bate-palma, é um soco,
é um soco no peito, é esse movimento enérgico, é a pulseira, é um grito, eu não sei, é um tapa na cara, alguma coisa que seja enérgico para você interromper o processo. Ou seja, é como se o processo fosse começar a subir a escada, você corta a escada, você tira a escada e ele cai. Ele não consegue mais. Ele não consegue mais andar. Entende? Então tem que ser interrupção. Você tem que interromper o processo no início, logo. Quando ele começa a aparecer, você tem que interromper. E você interrompe desse jeito, xingando ele, mentalmente. Né? Você xinga ele, você chama ele pelo nome, para ele saber que você está em... Pessoal, isso não é... deixa eu falar uma coisa importante aqui, tá? Isso não é um encosto, não, tá? Isso não é um espírito. Não é um encosto, não é um espírito que você está lidando com ninguém. É contigo mesmo, isso está aqui dentro. Isso é um processo mental, tá? Isso é um padrão mental, isso é um comportamento que você adquiriu, né? É uma caixinha que tem aqui dentro, como se fosse, né? E ali tem um programa que roda automaticamente quando uma situação se apresenta. Então o cérebro vai lá, pega essa caixinha e bota aquele programa para rodar. Ele é automático. Então, para que esse programa não comece a rodar, você tem que interromper ele no início. E você interrompe desse jeito, falando, opa, não vai. Entendeu? Ô, sai de mim, sai daqui, vai se fuder, sai daqui. Sei lá, você vai arrumar alguma frase que é importante para você interromper esse processo. Ficou claro isso, pessoal? Identificar, observar, e dentro dessa observação tem análise. Você vai analisar em que situação ele acontece, com quem ele acontece, quando, como. Você começa a observar. Você precisa saber, você precisa mapear isso. Tá? E depois você vai começar a neutralizar ele, interrompendo o processo logo no início, chamando ele por um nome que você detesta, uma frase que te motive, que te jogue para cima para você evitar aquele comportamento, para você não se fazer de vítima, para você não se continuar sendo um hiperrealizador. Quando você se pegar falando, eu tenho que fazer, opa, para aí, cara. Não é bem assim. Você não precisa fazer isso tudo, você precisa fazer o que tem que ser feito. Quando você estiver muito detalhista, quando você estiver muito cheio de, não está perfeito, você assim, não, o feito é melhor que o perfeito. Pode ser uma frase que você vai falar, né? Quando você só quer fazer as coisas que te agradam, né? Que você é esquivo, que você é prestativo, que você não sabe dizer não. Não, eu tenho que dizer não. Eu vou dizer não. Não é isso que eu quero, não é isso que está dentro do meu plano. Eu vou dizer não e vou explicar para essa pessoa por que eu estou dizendo não. E ela não vai ficar chateada comigo. Eu vou enfrentar os problemas e tudo aquilo que a gente viu aqui de cada sabotador. Tá, beleza, pessoal? Não sei se alguém que está aí ao vivo agora quer participar, quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, quer abrir a câmera para falar com a gente. Tem aí alguém? Sim ou não? Se não, cale-se para sempre. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Amanhã, tá? Como eu falei, a live de amanhã, né? Eu vou falar sobre como elaborar um plano de ação. A gente viu que o planejamento é importante e tal, barará. A gente viu que a gente tem que ter as competências, que essas competências que a gente sabe que a gente precisa desenvolver, que precisa adquirir, elas têm que ter um plano de ação para isso. Você tem que ter um plano de ação para desenvolver e adquirir suas competências, para desenvolver e adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes. Você tem que ter um plano de ação. E como é que se faz um plano de ação? Né? Como é que a gente elabora um plano de ação? Esse plano de ação ele é uma consequência do plano estratégico, tá? Lá do planejamento principal, né? Que eu falei com vocês lá no primeiro dia da live, tá bom? E amanhã então a gente vai ver como é que se elabora um plano de ação, como é que a gente faz isso na prática, tá bom? Então não perca a live de amanhã, vai ser às 17 horas, tá? Se nada mudar vai ser às 17 horas, mas em princípio é 17 horas, tá? Pode ser que seja um pouco mais tarde, mas eu vou avisar isso para vocês. Fernando Melo Coach, seja bem-vindo, meu amigo. Já estamos terminando aqui, mas seja bem-vindo, tá? Legal ter você aqui. Então, amanhã então eu vou falar sobre isso, tá bom? Como elaborar um plano de ação,
Como é que a gente faz isso na prática? Eu vou mostrar como é dentro do meu método, o método Consiga Tudo Planejando, o método CTP, já dando uma palhinha para vocês. Inclusive eu vou fazer uma turma agora, estou começando uma turma agora, terça-feira pelo WhatsApp, né? Eu passo toda a minha metodologia em 8 dias pelo WhatsApp, é maravilhoso, né? Essa já é a 10ª turma que vai acontecer agora, começa agora na terça-feira, tá? Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo para você aprender a planejar, ter o seu planejamento pronto, passo a passo, né? Para você sair desses 8 dias pelo WhatsApp. Você recebe uma apostila de mais de 100 páginas que eu mando por e-mail para vocês, tá? É um curso realmente que vale a pena, tá bom? Qualquer coisa me escreve aí se você estiver interessado em saber um pouquinho mais, tá? Mas amanhã, então, na live, eu vou passar como é que se faz, como é que se elabora um plano de ação, como é que a gente coloca em prática isso tudo aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, então, já que ninguém quis aparecer aí na câmera, ninguém quis abrir a câmera hoje, então tá tudo bem, tá bom? E lembrando uma coisa importantíssima, segunda-feira vai ser a live, vai ser a primeira live com um convidado especialista, com um convidado muito especial e especialista, tá? Segunda-feira vai ser a Master Coach Mega Baster Carol Almeida, que vai falar pra gente como ter mais confiança, tá? Segunda-feira às 9 horas, então, Carol Almeida vai ser a nossa convidada especialíssima aqui na nossa live. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana e amanhã a gente tá junto, então, para aprender como é que se elabora um plano de ação. Tá bom? Carol, tá chegando agora, Carol. Tô me despedindo aqui, Carol. Um grande abraço aí, Carol. Um abraço siderúrgico para você, tá bom? Pessoal, abração, fiquem com Deus, uma boa noite, uma maravilhosa sexta-feira para vocês. Aproveitem o dia de hoje, o dia de amanhã, todos os dias da vida para continuar crescendo e acredita, você pode muito mais do que você imagina e vai até conseguir. Abraço, fiquem com Deus.